O Agricultura BR agora traz para você informações sobre a meteorologia. E se na última safra a produção brasileira foi influenciada pelo Laninha, agora nós vamos ter e já estamos sobre a ótica do El Ninho. Para falar a respeito deste assunto, Walter Pulga Júnior recebeu a meteorologista Desirê Brant e você acompanha a entrevista agora. O produtor rural daqui para frente deve ficar muito atento ao comportamento do clima. Não só agora, né? Até o início do verão e um pouquinho além do verão. Para isso, eu trouxe aqui Desirê Brant. Ela é da Notus, uma empresa especializada em consultoria em meteorologia para o agronegócio, para indústrias, para o varejo. Você, produtor, fique atento, porque a Desirê tem boas informações para você, comportamento do clima nos próximos meses. Desirê, obrigado por ter aceito o convite. Vamos começar a explicar o que está ocorrendo. Nós tivemos o Laninha e agora temos o El Ninho. Que efeitos isso traz para o agronegócio brasileiro? Olá, Pulga. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui conversando com você. Bom, agora nós temos o fenômeno El Ninho vigente. Segundo o último relatório do NOAA, que foi divulgado na última quinta-feira, o El Ninho ele deve se manter pelo menos até o decorrer do nosso verão, ou seja, é safra de verão sob os efeitos do El Ninho. E o que é o El Ninho? Ele é o aquecimento no Pacífico Equatorial. O Pacífico é o maior oceano da Terra, então se ele tem alguma diferença de temperatura, esquenta ou esfria, como no caso do Laninha, ele acaba influenciando no comportamento da atmosfera de uma forma geral. E por isso que é um fenômeno que ocorre lá no Pacífico, mas que afeta, sim, o comportamento da chuva e da temperatura aqui no Brasil, né? Na América do Sul, de uma forma geral. Muito bem, começando pela região sul do Brasil. Normalmente, quando se tem El Ninho, o que a gente espera? Mais chuva para o sul do Brasil, isso normalmente, tá? E menos chuva entre o sudeste e o centro-oeste do país. Mas tem alguns outros detalhezinhos que o El Ninho costuma provocar também. Então, para a região sul do Brasil, além de eu falar a respeito da quantidade de chuva, né, que ela vai ser mais, né, inclusive se a gente comparar com os anos anteriores, os últimos anos foram bem difíceis no Rio Grande do Sul, por causa da seca, e isso esteve relacionado aos efeitos do Laninha. Agora temos o El Ninho, que vai praticamente inverter esse quadro. A expectativa é de chuva acima da média para a região sul do Brasil e dos 3 estados do sul do país. Isso deve ocorrer principalmente no Rio Grande do Sul. Só que aí, além da quantidade da chuva, eu gosto muito de falar da qualidade dela. Como que vai ser essa chuva, né? E principalmente agora na primavera, a primavera ela vai ser mais chuvosa, só que ela vai ser perigosa também. Por quê? Muitas vezes a gente vai ver a chuva acontecer na forma de tempestades, traduzindo ventania, descargas elétricas e o famigerado granizo, né? Então esse é um grande desafio que o produtor rural no sul do país pode enfrentar agora ao longo da primavera. Agora, por outro lado, e além disso, claro, né, com excesso de umidade, a gente pode ter aí o risco de surgimento de doenças relacionadas ao excesso de umidade. Mas por outro lado, janeiro normalmente é um mês desafiador, principalmente para os gaúchos. Costuma acontecer as estiagens um pouquinho mais prolongadas, e aí com o El Ninho, embora a gente tenha uma expectativa do El Ninho perder um pouco a força em janeiro, ele deve proteger o sul do Brasil de uma estiagem um pouco mais importante. Agora vamos falar do Nordeste. Você também tem uma alteração no clima no Nordeste. Sim, quando se fala em El Ninho, já se espera, seca no Nordeste, pronto, vai ser um ano difícil, e esse não vai ser bem assim. Por quê? Porque o Nordeste do Brasil, ele conta também com o Oceano Atlântico, que é nosso vizinho aqui, né? Está banhando ali o Nordeste. E o Atlântico, tudo indica que ele está numa temperatura mais alta, tudo indica não, ele está com uma temperatura mais alta do que o normal, deve permanecer assim, e essa temperatura mais alta acaba posicionando a chuva de uma forma um pouco mais favorável para o Nordeste. Não vai ser uma maravilha, não vai ser o ideal, mas por enquanto não tem expectativa de um verão tão seco para o Nordeste, né?
o período chuvoso do Nordeste, ele não vai ser tão prejudicado, pelo menos por enquanto, é o que os modelos de previsão estão indicando, tá? Eles, claro, eles estão apontando para uma chuva que não atinge a média histórica, mas isso não significa ausência total de chuva. De qualquer forma, é claro que vai ser desafiador, porque o produtor, por exemplo, ali da região de Luiz Eduardo Magalhães, ele vai ter que ficar muito atento aos primeiros episódios de chuva, e depois ele deve ficar atento também para o decorrer da estação, porque a chuva pode até chegar um pouquinho mais cedo esse ano, tá? Ela não chega de uma vez, mas a gente já vai ver ali algumas pancadinhas um pouco mais cedo, só que ela pode também ir embora mais cedo, ela pode dar uma falhada em dezembro, né? Então, o produtor do interior, na região ali do Mato Piba, esse ano, embora não tenha previsão para uma seca mais severa, vai ser um ano desafiador. Ele deve ficar muito atento semanalmente como que vai acontecer a chuva, quando que ela vem, quanto tempo ela dura, até quando ela vai, né? Porque é algo que vai ser um pouco irregular. Não é ausência, mas vai ser um pouco desafiador. Agora nós vamos falar das duas regiões que são grandes produtoras e que o clima vai determinar aí a capacidade, né, de produção. Falamos do Sudeste e do Centro-Oeste. Desirê, Sudeste e Centro-Oeste, clima não será tão bom? Vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Eu diria. Quando a gente vê na internet os efeitos do El Niño, aí você vê aquele mapa clássico, né? Chuva no sul, seca no norte e nordeste. Alguém fala do Sudeste e Centro-Oeste? Dá detalhes ali? É muito difícil, né? Alguém falar mais a respeito dessas duas regiões tão importantes, né? Como que acontece? Eu gosto de falar que o El Niño para o Sudeste e Centro-Oeste, ele é mais sobre a qualidade da chuva do que a quantidade. Porque muitas vezes a quantidade ela chega à média, até ultrapassa a média. Agora o detalhe é como que essa chuva acontece. Ela vai acontecer tudo de uma vez, em 2, 3 dias, e o resto do mês não vai mais chover? Ela vai chover em um canto da fazenda e em um outro não? E é isso que costuma acontecer em anos de El Niño. A chuva até atinge a média histórica, ela até chega a ultrapassar, só que ela é mal distribuída. Tanto ao longo do tempo, existe esse risco de chover tudo de uma vez e depois não chover mais, e até espacialmente, chove num canto, não chove em outro, então é aquela chuva escalonada, né? Ela até chega mais cedo, tá? Ela pode acontecer mais cedo, agosto pode apresentar aí alguns episódios de chuva, inclusive a gente entrega agora para a próxima safra um solo não tão seco, tá? Porque o nosso inverno ele não está sendo tão seco assim, e nem vai ser, porque com o El Niño ele costuma adiantar um pouco a umidade. A umidade da Amazônia desperta mais cedo com o El Niño, tá? Então por isso que a gente já tem alguma chuvinha aqui, outra ali, não é aquela coisa abrangente, mas a gente já começa a ter. E aí, só que no decorrer da primavera e do verão, mesmo que a chuva aumente entre o Sudeste e o Centro-Oeste, muitas vezes, na maioria das vezes, é aquela chuva de pancada, a famosa chuva de manga, né, que a gente fala. Então, isso, na maioria das vezes, vem com essa qualidade da chuva, ou seja, o risco para o Sudeste e Centro-Oeste é a irregularidade da chuva. Além disso, tem um outro risco, que os modelos de previsão ainda não estão mostrando, porque ainda é muito longe, mas historicamente, analisando o comportamento do El Niño versus safra de verão, safrinha, a gente sabe que o El Niño, ele traz o risco, embora ele traga a chuva mais cedo, ele pode cortar a chuva mais cedo. E aí isso pode gerar alguma dificuldade para o milho segunda safra. Bom, você acaba de ouvir aí o recado, né? Você que está no campo, recado da Desirê Brant, da Notus, né? Empresa que é especializada em estudos meteorológicos para o agronegócio, também para o setor de energia, para o setor de varejo, para indústrias em geral. Eu agradeço a entrevista da Desirê. Walter Puga Júnior, de São Paulo.